Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha do Perenha Cash. Hoje nós temos uma conversa muito legal. Nós vamos falar sobre aviação. Nós estamos hoje com o Andrew. Ele é controlador de voo aqui no Aeroporto Marechal Rondon, mas é um cara de total conhecimento, muito tempo. E a gente quer agradecer também ele é o Agenor, ele é o coronel, ele é Ele é o chefe de operações da Centro-Oeste Aeroportos. Agenor, muito obrigado por ter, ele é do COA, né? Isso, ele é do COA. Por ter liberado o Andrew. E o Major da Aeronáutica, o Vitor Hugo. Obrigado, viu? Valeu por me emprestar ele um pouquinho para controlar meu podcast aqui. Mas antes de tudo, galera, não se esqueça, compartilhe nossos vídeos. Não deixe de estar compartilhando, se inscrevendo no canal. Isso aí é uma coisa que ajuda muito a gente. E vai repassando aí pra galera. Não, outra coisa, deixe escrito ali o que você tem de dúvida, que você queira saber, que a gente vai estar respondendo. Tá? Valeu. Andrew, e aí, muito obrigado, meu velho. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre controle de tráfego aéreo, né? Que é uma coisa que muita gente tem bastante dúvida, muita curiosidade para saber. Todo lugar que a gente vai pergunta, e aí, você trabalha com o quê? Você fala, sou controlador de voo. Nossa, que coisa diferente, né? Parece que é um mundo obscuro, um negócio bem separado da realidade. E muita gente fala assim, não, rapaz, é difícil conhecer um controlador de voo. Então, então estamos aqui para tirar algumas dúvidas aí sobre controle de São tráfego aéreo. poucos, né? Você para pensar, são poucos no Brasil. Exatamente. Eu acho que não dá 200, né? Não, tem mais. Tem mais? Um pouquinho mais. Nos grandes centros aí tem bastante controlador Uma também, galera lá. que exigem equipes maiores. Aqui em lugares menores, Cuiabá, a gente tem um efetivo realmente pequeno. Não chega, acho que 50 aqui no total. Vê, 50 aqui. Entre controladores de torre e do radar, acho que são 50. Mas para o Mato Grosso todo, né? Então, entendi. É pouco. Se você colocar, então, o Brasil tem muito mais de 1000. Então é bastante gente. É bastante. Mas é uma raça difícil de se encontrar. Eles ficam escondidos, ninguém pode ver eles. Exato. Andrew, antes de tudo, eu queria saber um pouco da sua vida. Você é cuiabano? Como que veio essa ideia? Me passa aí, como que foi? Pois é, Alexandre. Comigo é até engraçado como eu cheguei no controle de tráfego aéreo. A gente é do Paraná, né? Meu pai veio para cá há bastante tempo, mexendo com terra, então a gente se mudou para o interior do estado. E meu irmão sempre quis fazer curso de piloto, e eu tenho 2 irmãos mais velhos, somos em 3. E aí despertou nele esse interesse pela aviação. Ele foi para Lucélia, no interior de São Paulo, fazer curso de piloto, e acabou virando piloto privado. E aí, mais adiante um pouquinho, surgiu uma oportunidade para o meu pai trabalhar com isso, e ter um táxi aéreo aqui, comprou de um rapaz, que era o Diogo, e aí a gente assumiu o nome do táxi aéreo dele, que chamava DGB Táxi Aéreo, na época, isso aí em 95, acho, eu era pequeno ainda, e aí a gente veio para Cuiabá, meu irmão foi administrar esse táxi aéreo. A gente tinha 2 aviões que fazia malote para os bancos aí. Nossa, que legal. Na época os bancos ainda tramitavam tudo por papel, né? Então fazia malote para o interior, tinha 2 linhas com 2 aviões, e aí voava através de uma empresa que chamava Oliveira na época. Aí fazia malote bancário para o interior do estado. E no terminal velho ainda do aeroporto, quando era terminal velho. E eu não tinha o menor interesse para aquilo. Meu irmão que cuidava disso. Minha irmã quis fazer o curso de piloto, na época também fez o curso de piloto, ela só não chegou a fazer as horas de voo. Mas também fez. E eu, que não tinha nada a ver com a história, fui por outro caminho. Até que meu irmão, que viu que tinha oportunidade de um concurso para controlador de voo civil. Porque o acesso para os controladores de voo hoje no Brasil, ele é basicamente militar, né? Então, assim, acho que 70%, 80% através da carreira militar. Então, e abriu um concurso civil, que já fazia muitos e muitos anos que não havia aberto
concurso civil. O último acho que era de 77, se não me engano. E depois abriu esse em 2006, que foi quando ele falou, Andrew, vai abrir um concurso, faz, porque é bem legal essa área. Eu não sabia nem o que controlador de voo fazia, né? Eu tinha nem noção. E aí fiz para cá, para Cuiabá, a gente morava aqui, eram 4 vagas para cá. E eu fiz e acabei entrando por esse meio aí, isso em 2007. Aí, em 2007, eu fui para São José dos Campos, que é onde a gente faz curso de formação, lá onde é o ITA. A gente ficou 11 meses lá, 10, 11 meses no total lá, e fazendo curso de formação. E aí a gente veio para cá, aí já para começar a trabalhar como controlador de voo. Aí, a princípio, ainda como estagiário, leva um bom tempo ainda para habilitar, né, controlador de verdade. Mas aí acabou conseguindo, no final das contas... as telinhas, letrinhas? Exatamente. Aí, no final das contas, isso antes ainda, meu irmão se afastou dessa carreira, hoje é médico, minha irmã também não tem nenhum vínculo com a aviação, e eu tô... Sobrou você. Sobrou. A gente teve um fato até meio complicado com a aviação, porque meu pai trabalhava com esses aviões e um avião desse foi roubado. Nosso, aqui. Aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá. Ele foi roubado e foi levado embora. E depois até a gente conseguiu localizar junto com a Polícia Federal e tudo. Mas ele estava já na divisa aí com o Paraguai, né? Sendo incorporado aí à frota de contrabando, enfim, transporte de drogas e tudo mais. E aí foi feito um transtorno danado para conseguir ir atrás disso, mas a melhor coisa é deixar isso para lá, porque... Largou o avião. Infelizmente perdemos. Era um Seneca, chamava PT-RGP. Era um Seneca, um avião bimotor, né? Capacidade para 7 pessoas. E aí foi todo um transtorno danado. Enfim, ficou... Cara, meu pai não tem boas lembranças dessa época, aí, né? Não. Uma coisa interessante. A gente não sabe, mas porque não é igual roubar um carro, tudo. Mas deve ter bastante furto de avião, né? Tem, Alexandre, tem sim. Principalmente por causa do uso da droga, né? Tem alguns aviões, assim como tem na carro e moto, tem aqueles que são mais visados, né? Hoje em dia... tem isso, é? Tem. Tem umas Hilux aí da vida. Tem as Hilux. Na aviação a gente fala que os Charlie 210, que é um Cessna, um aviãozinho bem cotado para roubo. Inclusive já tivemos vários casos roubados dentro do aeroporto desse tipo de avião. Por quê? Porque ele é um avião que carrega peso e ele é asa alta, que facilita pousar em locais qualquer lugar, né? E ao mesmo tempo também ele tem um motor um pouquinho potente, assim, moderadamente bom. Então ele tem uma capacidade de decolar e pousar em pistas mais acidentadas, pistas curtas. Então facilita. Um tratorzinho. Exatamente, né? Um trator do ar aí. E o fato de ser asa alta ajuda bastante para a operação, né? Então torna ele-se bem visado, um avião bem visado. Mas assim, acho que deve ter diminuído muito também esses roubos, né? Deve ser coisa antiga, né? Olha, Alexandre, ainda tem bastante. Eu te digo que o tráfico de drogas procura muito. Eles caras devem infiltrar, fazer mil uma coisa. Sim. Eles vão bem baixinho aí, abaixo da altitude que o radar consegue atingi-los ali, né? Para tentar ficar em cima de rio ali, né? Uma altitude bem baixa ali, onde tenta se burlar do radar e tenta fazer esse caminho aí que a polícia não consegue atingi-los. Nem a aeronáutica, né? Que também faz esse serviço de vigilância do ar aí, e nem a polícia de investigação em solo. Interessante, quer dizer, ele voando baixo não tem como pegar. Fica difícil. Na verdade, o trabalho que a polícia e a aeronáutica faz é um trabalho mais de investigação mesmo, né? Tentar depois de um bom tempo e na fonte disso aí tentar fazer essas apreensões, mas é difícil. É difícil. É triste, né? É triste para quem perde uma aeronave, né? Exatamente. E a aviação é complicada porque ela não tem muitos lastros, assim.
Com o carro você tem o chassi, você tem o vidro com a numeração do chassi, né? Tudo te prende. O avião ele é um pouco menos, né, assim, elaborado. Socou uma tinta nele e já era. Exato, a pintura que mostra basicamente ali o que ele é, né? Entendi. Então fica difícil a fiscalização, né? Antigamente a gente tinha a ANAC presente no aeroporto para fazer essas fiscalizações. Aí de uns anos para cá a ANAC também não está mais aqui. Então agora eles vêm ainda, eles estão presentes, mas através de batidas, vistorias aí mais eventuais, né? Fiscalizações, né? Exato. Entendi. Dificulta um pouco esse combate aí, né? Fica um pouco mais difícil para pegar essa galera que faz o ilícito aí. Mas ainda tem muita bandidagem. A bandidagem tá sempre por aí, né? Em todas as áreas, né? Tem jeito, né? Não é fácil, não. Tem em todo lugar mesmo. A gente vai pensando aqui, os lugares, você vai falando, meu Deus do céu. É verdade. Mas assim, então você participou, assim, dessa parte de ter vamos dizer, trabalhar com o pai e tudo, e você chegou de ir pra lá, pra cá, e também fazer uns voos, assim, com o seu irmão? Fui. Tem até um fato que é bem engraçado disso aí. Eu fui uma vez, eu era meio pequeno ainda, era adolescente. Tinha uns 13, nessa época, 13, 14 anos. A idade do Henrique. Assim. A idade do Henrique. Tinha cabelo ainda, assim. E era doido para fazer um voo. Só que como voava com malote, o táxi aéreo então não dava, porque não podia ir junto, né? Era só, enfim, era só a documentação do banco e tal. E aí surgiu uma oportunidade de ir uma vez. Meu irmão falou: se você quer ir, então vai. Me chamou, eu saí da escola, nossa, super empolgado. Falei, então vamos. E aí eu falei: o que é? Não, vai para Sinop. Aí eu falei: então tá bom, vamos para Sinop. Aí cheguei lá e o piloto que voava conosco, né, que era o piloto, chamava Salomão. Era um piloto, ele era bem gordão, alto, assim. Falei: e aí, vamos, tá empolgado? Falei: vamos, tô empolgado. Então vamos. Aí embarcamos no Seneca. Mas o que é? Não, chega lá você vai ver. Falei: então tá bom, então vamos. A única coisa que eu observei é que ele tinha tirado os assentos do banco do Seneca, né? Porque o Seneca, as poltronas você remove, tira, né? Eu falei: uai, será que é alguma coisa do banco? Pensei, mas nem me preocupei, né? O voo de ida era só nós dois, né? Falei, fui de copiloto ali, assim, encantado com o voo, né? Chegou lá, quando fomos pousar em Sinop, eu vejo um carro funerário. Falei: meu pai do céu, um carro funerário. Aí eu falei: não, Salomão, não, que nós estamos vindo buscar um caixão. Ele falou: Não viu o caixão. Era um piloto, que era até famoso nacionalmente na época. Ele tinha sofrido um acidente num motocross. E aí a gente veio fazer o traslado do corpo, né? E eu vim junto com ele. E assim, o cara era um cara meio grande. Então o caixão era comprido. E aí, rapaz, eu sei que o Seneca é um avião para 7 lugares, mas ele também não tem a gente chama de charuto ali, né? Que é onde vai os passageiros. Também não é muito comprido ali. E aí acomodou o caixão de forma que o caixão veio cutucando o banco que eu tava, sabe? Eu já imagino o que aconteceu. O caixão veio me cutucando ali. Rapaz do céu, mas o Salomão contava que eu vinha verde, amarelo, aquele cheiro de flor, e aquele caixão me cutucando, que o avião pequeno balança bastante. Né? Será que tá vivo? Nossa senhora, nem o medo daquele homem sair dali de dentro. Quando a gente é menor, assim... pensa mil uma coisa. Frustrou a viagem, eu sei que ele ficou me tirando sarro disso aí, uma boa época pra desse retorno de Sinop. Viu? Faço ideia. Mas vamos lá. Sobre o trabalho, me explica um pouco como que é o seu trabalho hoje, o que você faz para a galera já conhecer. Então, a gente trabalha, o controle de tráfego aéreo, ele é como se fosse, fazendo uma analogia, um trabalho com uma rodovia. A diferença é que no controle de tráfego aéreo, as aerovias são um pouquinho mais largas, né? Então, enquanto que no carro a gente trabalha aí com uma rodovia tem, não sei quanto tem, mas no máximo uns 10 metros de largura.
No ar, essas aerovias elas vão até uns 80 quilômetros de largura, né? Então, onde o avião ele pode transitar. Porém, elas existem. Então, ele tem um caminho, se fosse uma estrada no ar, por onde ele se orienta. E o trabalho do controlador é garantir que as aeronaves possam transitar por essas aerovias e de forma segura, né, de forma rápida e de forma assistida. E o que é isso? Isso é através do controle e monitoramento do radar o tempo todo. Então, quando a gente fala em um voo, aviação ser segura, a aviação ela é muito segura, porque do momento que uma aeronave com passageiro embarca no avião até o momento que ele desembarca, tem um controlador o tempo todo o acompanhando ali naquele voo. E isso torna uma coisa assim única. Não tem nenhum outro meio de transporte que pode oferecer esse tipo de nível de segurança, né? Então, a própria aviação em si, né, eu digo o equipamento, já é muito seguro. Um avião ele tem tudo em duplicidade, ou às vezes até em mais. E, além disso, ele é assistido. Não só pelo piloto, ele tem um reserva, o copiloto. E aí, na parte de controle de tráfego aéreo, tem sempre controladores. E aí são vários, em várias esferas, a gente pode até depois falar um pouquinho sobre isso, controlando ele em várias etapas. Então a gente fala assim, mas espera aí, então quer dizer que você controla um voo que vai daqui para São Paulo, você controla esse voo? Não. Então, são vários controladores nesse caminho aí que vão pegando pedacinhos desse voo. São vários níveis, né, de voo. Exato. São várias etapas, né? Que vão sendo passadas de um controlador para outro, até que esse avião chegue com o último controlador de solo lá em Guarulhos. Então, isso que é interessante, né? De forma que ele é dividido, porém ele é o tempo todo assistido. E como que separa isso? Através de frequências. A gente vai trocando as frequências, conforme o voo vai evoluindo, ele vai trocando de uma frequência para a próxima, e essa próxima frequência já é outro setor dentro do espaço que ele está, né? Ou se ele está no centro, ele vai no próximo setor do centro, ou no caso de torre, ele passa para o controle de aproximação, por aí vai, de forma que ele vai sempre sendo assistido. Isso é que é muito bacana, sabe? É legal. Muito legal. E o piloto também, ele está constantemente ali sendo monitorado, mas assim, e também ele a qualquer momento ele pode estar falando, eu tenho umas nuvens na frente, meu tempo está ruim, ele tem que comunicar que ele está fazendo essa mudança de rota, tudo. Tem. Como ele é o tempo todo assistido, se ele encontrar dificuldades meteorológicas, alguma coisa, ele deve informar os órgãos de controle que ele está efetuando desvios, né, desvios da rota, ou melhor, saindo um pouquinho da rodovia do ar ali, à esquerda ou à direita. Às vezes nem é tão pouquinho, conforme a informação meteorológica que ele tem, né? Ele tem que fazer um desvio grande. Isso só o piloto mesmo que pode informar para a gente. A gente não tem essa precisão. A gente até tem nos nossos equipamentos do radar alguma informação de meteorologia lá, né? Ele também dá no radar ali? Tem, só que não é preciso, né? A gente não usa aquilo para fins de separação, não. Entendi. Agora, o que o aeronave tem, aquele lá sim é. Ele tem um radar meteorológico bem preciso lá, que consegue ver núcleo. Você tem uma nuvem cúmulos nimbus, que é a nuvem perigosa para a aviação, né? Uhum. Você tem uma nuvem dessa pesada, então à frente, então por segurança, aí o piloto enxerga essa nuvem e aí ele vê o que é necessário para ele não passar por ela. Desviar à esquerda, fazer um contorno, e às vezes esses desvios são grandes, nós estamos falando de milhas e milhas aí. São 100, 200 quilômetros. Isso aí, exatamente, às vezes até mais. Fazer não pegar nenhum pedacinho de situação ruim. Você fala, poxa, mas às vezes faz um desvio desse e ainda chacoalha lá dentro. Imagina passando no meio. Nossa, nem pode imaginar um negócio desse. Deve dar altas pancadas no avião, porque às vezes acontece dele escapar também, né? Sim. Eu já ouvi falar que às vezes o avião tá ali, tem uma formação, o cara tá olhando no radar, mas de repente ele pega tipo uma armadilhazinha ali, ele cai e o trem dá uma chacoalhada legal. E existe também a turbulência de céu claro, que é uma coisa que a gente, nem o piloto consegue prever. Essa não pega, né? Essa não dá para ver, né? E às vezes chacoalha num ponto que, devido a diferenças de pressão, de calor,
E aquilo não está, o equipamento não consegue prever aquilo, né, adiante. Então o avião simplesmente passa por aquilo, e aí a tripulação que está lá atrás dá aquelas chacoalhadas, dá aquele... Fala, meu Deus do céu, né? Como diz o Lito, o avião não cai. Ô Lito, um abraço para você aí, tá? A gente está sempre de olho aí, tem muito material maravilhoso. É verdade. Mas, então, o avião não cai. A gente fica olhando aquilo lá. Mas me diz uma coisa. Quando no radar ele detecta que está com essas nuvens, certo? E ele fez essa mudança. O outro avião que está vindo, ele também tem essa informação ou cada um decide na hora? Cada piloto decide na hora o que fazer? Cada piloto ele vai ver o que não é depende melhor. de vocês. Não, ele vai informar a gente. Mas não depende de vocês. O fulano tá mudando ali, você não vai mudar não? Não tem essa... A não ser que, no caso, atrapalhe com a questão da segurança, né? Se aquele desvio que ele está fazendo vai colocar em conflito com outra aeronave, aí os órgãos de controle vão tomar medidas para que eles não se encontrem, né? Uhum. Agora, não, aí cabe ao piloto ver o que é melhor para ele com relação àquela nuvem. Às vezes para um é melhor curvar à esquerda e se afastar 100 milhas, às vezes o outro vai falar, não, para mim eu prefiro virar à direita e afastar 200 milhas aqui, né? Vai depender de cada equipamento e essas decisões cabem sempre ao piloto. É interessante, eu já vi o avião saindo do aeroporto e de repente ele tá tempo fechado, tem aquele buraquinho ali no meio. Ele mira naquele buraquinho e passa lá, né? Exatamente, Dá diferença isso aí mesmo. E é engraçado para ver como é preciso, né? Como eles têm essa precisão. Os equipamentos hoje em dia são tão fantásticos. Aqui a gente está aqui embaixo, olha aquele buraquinho, mas vê aquele buraquinho tem mais de quilômetros também, né? Verdade. Verdade. Me diz uma coisa, me conta uma história aí legal que já aconteceu com você, do seu trabalho aí. Mas história legal é sempre história triste, né? É sempre história, como diz, que a gente sofreu um pouco. Teve até uma história que aconteceu comigo, que foi bem engraçado, que eu me vi numa situação que eu falei, meu pai do céu, é hoje que eu vou preso. Por quê? Teve uma vez que eu estava na torre de controle e, enfim, a torre de controle, o aeroporto de Cuiabá, ele é internacional, mas ele precisa de uma coordenação prévia de 72 horas para que a Polícia Federal e a Receita Federal, eles montem, né, toda a estrutura deles lá no aeroporto para receber aeronaves internacionais, né? E, enfim, um belo dia eu estava trabalhando lá, era um final de semana, um domingo, acho que foi muito tempo isso também, né? Já tem anos e anos. E eu era o mais experiente, assim, a gente chama de no meio ali, para facilitar, o mais antigo que estava ali, né? Apesar de não ser militar, isso é um termo militar, mas para facilitar, o mais experiente, que respondia pela torre ali. E aí, nesse dia, vinha um avião pequeno vindo do exterior, da Bolívia, vinha para cá. E aí, quando chegou e bateu, tinha o plano, tinha os dados para a gente, lá tudo certo. E aí, liga a administração da Infraero na época ainda. A Infraero falou, vem cá, esse cara está vindo para cá? Eu falei, tá. Mas ele não fez as coordenações, ele não pode pousar aqui. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que faz? Não, eu vou... Aí o rapaz da Infraero, eu vou ligar para a Polícia Federal e Receita Federal, ver o que a gente faz, mas ele não pode vir para cá. Avisa ele que ele não pode, ele não fez as coordenações, ele não pode pousar aqui, porque não tem estrutura para ele aqui. Beleza. Aí passamos para os órgãos adjacentes, ele estava no centro ainda. Aí passou para o centro, a torre passou que o senhor não pode pousar lá. Aí ele só falou, eu vou pousar lá. Eu não tenho combustível para ir para outro lugar e eu vou pousar no aeroporto de Cuiabá. aí vem o telefone de volta, né? Informou que vai pousar. Aí passei para o Infraero, passou para a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal, não sei quem era na época, ou se era a Receita também, falou, ele não vai pousar. Se ele pousar, ele vai ser preso assim que ele tocar no sol. Ele não pode pousar aqui. Tá bom, passei de volta a informação. E aí foi engraçado que ele veio, o piloto veio, mesmo sabendo que ele poderia ser preso,
E aí, para a gente, na época, a gente controla, o controlador ele emite autorizações de tráfego aéreo, né? Como chama, né? Uhum. Quando eu falo autorizado a perna do vento, autorizado perna base, autorizado o pouso, né? Eu não estou de fato autorizando, dando dizer que ele tem todas as licenças possíveis e está tudo certo com o avião dele, que ele está autorizado por mim, Uhum. está tudo certo com ele. Não, eu dou uma autorização de tráfego aéreo, né? Uhum. Como ele está sendo controlado, ele vai ser autorizado o pouso, porque não tem ninguém na pista, então estou garantindo a segurança dele e dos demais. Então, a autorização de pouso nossa é isso. E a gente autorizou o pouso dessa aeronave, né? Tocar na pista. Tocou. Quando chegou no solo, o pessoal da Polícia Federal foi até ele e tudo, e aí falou, você... Acho que deram um voz de prisão pro cara, não sei. Ele não podia ter pousado aqui, enfim, coisa assim. E mas aí ele falou, não, eu fui autorizado a pousar aqui. Aí, quem autorizou? Ai, ai, ai. A Já torre vi me tudo. autorizou a pousar aqui. Rapaz do céu, aí eu sei que o pessoal queria me pegar lá em cima. Passei um apuro, rapaz. Essa época foi um apuro. Aí eu sei que tinha um militar que era bem mais antigo na época, trabalhava no APP, no radar, que era embaixo, e aí ele veio em meu socorro, sabe? Aí ele foi lá, conversou, explicou, né, tudo e tal. Não, pode ficar tranquilo que a gente conseguiu fazer ele entender como é que funciona. Aí, rapaz, até então eu já estava me vendo algemado. Né? Mas assim, a gente vê o seguinte, e se um avião está passando e de repente esse avião tem uma pane? Vamos dizer, porque parece que tem aqui em cima de Cuiabá, eu já vi, Sim. Passando avião internacional. Sim. Aqui passa a rota para Miami mesmo, eles passam aqui em cima. E se do nada o cara fala assim, ó, daquele jeito dele, aqui é o piloto e você vai ter que me liberar. Não tem jeito. E aí, o que você tem que fazer? Mas aí, nesse caso, Alexandre, eles estão em uma situação de emergência. Aí é outra situação. Aí ele pode. Aí ele pode, porque ele não tem outra opção, né? A gente também não pode negar, né, uma aeronave em emergência a fazer. Em emergência ele vai fazer aquilo que ele conseguir para salvaguardar a vida dele e dos demais ali, né? Então, é outra situação. Já aconteceu comigo também. Uma aeronave internacional vir para cá, com dificuldade, ele estava com... O que era pane? Uma pane, enfim, no motor esquerdo de uma aeronave, que nem era um voo daqui, era um voo internacional. E aí ele veio e alternou aqui. Só que daí, nesses casos, quando ele pousou, ele não foi autorizado, foi avisado aos órgãos de controle, Receita e Polícia, mas ele não pôde, até que eles chegassem, ninguém podia tocar na aeronave. Então ele ficou no pátio, lá, um tempinho lá, acionado para manter a refrigeração dos passageiros, e até que eles fossem, né, acionados em regime de plantão e tudo mais, aí até que eles fossem lá para fazer o desembaraço aduaneiro dessa aeronave, né, no caso. E daí, no caso, nem foi isso bem que foi feito, né? Foi só abrir as portas para descer a tripulação, às vezes entrar um mecânico, alguma coisa assim. Né? É porque um avião, eu não sei, mas parece como se fosse um barco, né? O piloto, ele é uma autoridade ali dentro, tem um monte de situação ali que é interessante, né? Ele responde, ele é autoridade, piloto em comando é a maior autoridade dentro da aeronave. Então, inclusive, todas as decisões ali são deles, até para a gente, né, tudo tem que passar por ele. Por exemplo, o controle radar, o APP, trabalha com reduções de velocidade e incremento de velocidade, razão de subida, descida de uma aeronave, mas assim, dentro de um limite, né? E de qualquer forma, sempre cabe ao piloto em comando, que é a maior autoridade, dizer se ele tem ou não condições de cumprir ou essas determinações aí dos órgãos de controle. Né? Então ele responde por tudo. Entendi. Ele é bem como você disse, ele é o prefeito, o governador e ele o presidente cara ali, lá né? dentro. E o outro detalhe, Andrew, a gente vê esses aviões internacionais, e quando a gente vê esses caças de alta velocidade, os Mirage, sei lá, os
os aviões de combate mesmo, porque nós estamos aqui perto de uma fronteira, né? Sim. E aí você olha no radar ali rapidão ele passando, você consegue identificar algo assim? A gente tem muito pouco, na verdade, Alexandre, aqui próximo eles voam muito, mas bem próximo à região de fronteira mesmo. Aqui no aeroporto de Cuiabá é bem Eles raro. nem param, né? Como aqui a gente presta, o aeroporto é bem civil mesmo, né? O nosso aqui é bem civil, serviço para aviação civil mesmo. É bem difícil vê-los por aqui, sabe? Assim, passando por aqui. Já teve algumas missões assim de treinamento que no passado que vieram assim os caças aí. É bem interessante ver a operação deles. Eles realmente voam muito rápido, com muito pouco combustível. Eles voam assim bem no limite, é uma coisa bem legal. E diferente da aviação comercial, né, aviação geral, que voam sempre querendo se afastar um do outro, eles voam grudado um avião no outro, né? Então, a operação deles é legal. Uma técnica, né, cara? Deve ser top nisso aí. É legal, é igual a Esquadrilha da Fumaça, né? Que todo mundo tanto fala da Esquadrilha da Fumaça. Cara, aquele filme Top Gun eu fico louco. Exatamente. Eles vão juntos, né? Então, o trabalho é totalmente diferente. Isso que eu falo, os controladores que trabalham. A gente é controlador de voo civil, eu sou controlador de voo civil, os controladores militares, nós prestamos serviço para aviação civil. Existem os controladores que prestam serviço para aviação militar, são os controladores de defesa aérea. Esses são um trabalho totalmente diferente do nosso. É outro universo totalmente diferente deles. Porque eles têm que identificar, eles procuram coisas, né? E assim... Vocês identificam, estão ali acompanhando, eles não estão procurando. E a gente brinca, assim, de forma bem genérica, assim, que a gente tenta separar e eles tentam, o trabalho deles é juntar, né, os aviões, porque eles ficam sempre bem próximos um do outro, né, eles estão, ali não tem essa separação mínima garantida pela legislação deles, não, eles estão ali para trabalharem juntos, grudados um no outro, né, informação, voo... É verdade, agora que eu parei de pensar, aí você coloca 3, 4, 5 aeronaves e passam do lado do outro ali, né? Existe também a questão desses aviões, tipo, entrou um avião que veio da Bolívia e aí não falou nada. Aí os caras vão interceptar. Sim. Né? Aí é o trabalho com a defesa aérea mesmo. A defesa do espaço aéreo brasileiro. Aí a defesa aérea aqui atua. Daí, normalmente não são os aviões, são aviões de caça, né? Que são os super tucanos, mas não são os que a gente imagina caça, são os MiG, os F-15, né? Aqueles aviões a jato, né? Não, mas o Brasil usa bastante os super tucanos, que são aviões a hélice, apesar de ser a hélice monomotor, mas são rápidos também. Extremamente rápidos e capazes. Assim, um avião extremamente veloz. Assim. Mas não pega um jatinho, né? Não, um jatinho, dependendo do jatinho, não. Tem uns jatinhos que são rápidos, né? Você vê que são ligeiros, até para sair a decolagem dele é diferenciado, né? Mas esse pessoal que voa, fala, o objetivo normalmente é o combate à droga, e a droga precisa de avião lento para poder voar baixo, pousar em pista ruim, pista problemática. Eles dificilmente voam com avião a jato. Né? Fala, Perinha, tudo bom? Não, cara, velho. Vamos gravar aqui um podcast junto também? Tá bom, mas você tá invadindo aqui meu podcast, né? Aí, Andrew. Tá vendo? Beleza, falou, gente. A invasão do Henrique, falo nada, viu? Então, Andrew, a gente perdi aqui, mas é bem assim, a questão desses aviões tem que ser bem lentinho, bem lerdinho. Para poder pousar e decolar de qualquer lugar. Né? O objetivo deles não é ser rápido. O objetivo deles é poder não cair nenhuma blitz no meio do caminho, não ter outro ladrão roubando eles no meio da estrada. Então, porque eles carregam um cara precioso mesmo. É uma graninha que eles estão levando ali, né? Brincadeira, né? E assim, Alexandre, voltando, se você me permite, assim, uma curiosidade que todo mundo pergunta, como é que é, por exemplo, um voo de Cuiabá, vamos dar um exemplo, Cuiabá-Brasília. Certo. Dar um exemplo. Como é que funciona, né, de forma prática? Assim? O controlador ele passa por várias etapas. Né? Então, um avião ele chama a gente pela primeira vez, teoricamente o controle chama a torre de controle. Né? Dentro da torre de controle, tem dois grupos de controladores, os controladores de solo e o controlador de torre.
O controlador de solo, ele vai fazer a parte de autorizar o plano de voo, verificar se aquele plano que ele passou para Brasília está certo, se o nível de voo que ele apresentou está correto, se a rota que ele apresentou para Brasília confere. Então, vai checar se os dados que o plano de voo apresentado está correto e vai autorizar aquele plano em coordenação com os outros órgãos que aquele avião vai passar. Está tudo ok? Está tudo ok. Então, aí, o controle de solo vai pagar a cópia da autorização. No caso de Cuiabá, em específico, a gente está sempre trabalhando junto, a torre com o solo. Então, Certo. são dois controladores diferentes que trabalham fazendo a mesma coisa numa frequência só. Então, imagine que são dois que viraram um. Então, torre de controle faz tudo isso. Torre e controle. Então, esse avião copiou a autorização, fez o pushback, que é, né, foi levado por aquele carrinho para trás, e vai iniciar o táxi para decolagem. Isso é tudo com a torre. A torre vai autorizar esse pushback, vai fazer o táxi daquela aeronave, ver se não tem nenhuma outra aeronave chegando, né, se não tem nenhum conflito, vai coordenar com o órgão adjacente a decolagem desse avião, ingressá-lo na pista para decolagem. A partir do momento que ele decolou e cruzou a cabeceira na decolagem, ele já deixa de estar sob o domínio da torre de controle. A torre de controle encerra ali o seu trabalho em vigilância daquele voo. Então, a gente fala, pô, o seu trabalho termina ali? Com aquele avião meu trabalho termina ali. A subida é ali. Exatamente. A Ele decolagem. Decolou, aí quem vai controlar? Porque a torre de controle, a gente trabalha só com o visual, só com o que a gente vê. Então, se ele decolou um plano de voo a instrumento, né, regra de voo a instrumento, ele pode já subir um pouquinho, encontrar uma nuvem, como é que eu vou vê-lo? Então, quem já assume é o controle do radar. O controle do radar já pega uma áreazinha um pouquinho maior. Eu trouxe até aqui um exemplo aqui da terminal de Cuiabá para a gente ver, ó. Vou colocar aqui, Henrique. Aqui, ó. Essa é a área da terminal de Cuiabá. A terminal nossa de Cuiabá, ela tem uma área aqui que vai num raio 40 milhas e nessas partes aqui maiores são 60 milhas. Vezes 1,6 vai dar mais ou menos 60. De 60 até mais ou menos 100 quilômetros. Isso, 80 e 90 quilômetros mais ou menos de alcance nessas partes maiores e aqui 40, né? Certo. Então, depois da decolagem, esse avião ele vai chamar o controle radar, que controla com essa tela aqui. O que o controle radar ele faz? Ele é responsável por subir e descer as aeronaves de forma ordenada, separando as subidas das descidas. Porque aqui, nessa parte aqui, é o trabalho mais crítico. Cada um desse aqui é um aviãozinho. Não, isso aí são aeródromos. São tá, aeroportozinhos menores. Tem um desenho do avião. Na verdade, o avião mesmo, ó, a gente até tem um exemplo dos colegas nossos que vão aqui todo dia. Os aviões daqui, cuiabanos legítimos. O Papatango Oscar Vitor Bravo aqui. É um avião da Abelha Táxi Aéreo. Eles são muito bacanas conosco, com a aviação como um todo, a Abelha. E esse avião é um transporte aeromédico. É uma UTI aérea. Entendi. Esse avião, no caso. Então, o plot do avião, ó, ele é sempre dessa visualização aqui, ó. Ele é esse redondinho aqui, com esses quadradinhos, e no meio, no centro, tem um avião. Eu consigo dar um zoomzinho aqui. Então, aqui no meio, tá. Aqui onde está com a minha mão aqui é o aeroporto. Exatamente aqui em cima fica o aeroporto de Cuiabá. Essas vias aqui. Isso, vamos lá. Lembra que eu te falei que o instrumento decolou, a gente chama o controle, né, que controla o radar. Esses caminhos aqui, que parecem até rodovias, são os corredores visuais. Então, o que funciona isso? Se uma aeronave ele vai sobre regras de voo VFR, visual, ele não sai instrumento, aí ele já não chama o controle imediatamente após a decolagem. Ele vai, a princípio, decolar com a torre de controle, vir na proa desse portão condomínio e do portão São Mateus, se for para o outro lado. O condomínio aqui é o condomínio Belvedere. Certo. E aqui ao lado oeste é aquele São Mateus, é o bairro São Mateus de Várzea Grande, que é o primeiro de contato. Então dá mais ou menos aqui 4 a 5 milhas aqui de distância.
Então, o avião decola, vai para esses pontos de entrada nos corredores. Aí aqui, ó, tá vendo que está escrito Alfa, Bravo, Charlie, é o nome do corredor. Então, o piloto ele vai apresentar um plano, por exemplo, para sair aqui para Sinop e para cima, visual, ele decola, ele vai vir para o corredor Alfa, aí ele vai vir pelo condomínio, ele vai ingressar aqui nesse caminhozinho aqui, Trevo do Manso. Quando ele chegar aqui no Trevo do Manso, aí ele toma a proa de Sinop. Caramba! Ele vai sempre transitar aqui. Tem regras aqui dentro desse espaço. Ele tem limite de altitude, 1.600 a 2.000 pés, 2.100 pés, ele não pode passar disso aqui dentro. E isso é para deixar os tráfegos mais ordenados dentro do aeroporto. Certo. Porque senão, se você imagina se todo mundo que chegasse viesse direto em direção na proa do aeroporto. Imagine o conflito que não seria isso. Verdade. Né? Então, a gente tem os corredores para facilitar. Todo mundo entra e sai por esses dois pontos, Condomínio e São Mateus. Aí, quando eles chegam aqui, eles chamam a torre de controle, que dá mais ou menos umas 4 ou 5 milhas aqui, e aí a torre de controle controla no circuito de tráfego até o pouso. Que legal. Mas voltando aqui, aproveitando o espaço da terminal, o controle de aproximação do radar ele vai levar essa aeronave até essa distância aqui. Se for limite lateral 40 milhas, ou aqui 60 milhas, tá vendo? Ou em altitude também. Ele pode subir mais do que a altitude limite nossa, que é um nível de voo 195, 19.500 pés de altura, né? E aí, passou dessa altitude, a gente já transfere também. Esse pessoal aqui já encerrou a parte deles. Então, ele já passou pela torre de controle de aproximação de Cuiabá, que faz saída também, vai para um terceiro controlador de voo já. Esse controlador de voo vai ficar lá em Manaus. Nossa! Trabalha no Centro de Controle de Área de Manaus. É o ACCAZ, é o Controle de Área de Manaus. Aí, o Centro de Controle de Área de Manaus pega essa aeronave aqui, por exemplo, um exemplo aqui, esse fixo aqui, Cocle, e leva por essa aerovia até o limite com outro centro de controle, que é o Centro de Controle de Área de Brasília. Aí lá, troca para um novo controlador de voo do Centro de Controle de Áreas de Brasília. Ou Sindacta 1, fica mais fácil, a gente lembra daquele acidente da Gol, né, que foi bem famoso. Então, o do Sindacta 4 passa para o controlador do Sindacta 1. O Sindacta 1 vai conduzir essa aeronave de novo em rota. Quando chegar na terminal lá de Brasília, bem mais complexa do que essa aqui, mas quando chegar na terminal de Brasília, aí transfere para o controle de aproximação de Brasília e vai controlar essa aeronave. Aí o controle de aproximação de Brasília tem vários setores dentro dela, então vai passando por mais de um controlador. Tem o setor de alimentação, final, então vários controladores controlam. Aí vai para a Torre Brasília e pousa. A torre pousou, livrou a pista, chama um solo Brasília, que é outro controlador. Cara, é muita coisa, é muita gente. Parece, né, até cansativo da gente falar o tanto de controladores de voo que uma aeronave passa num voo tão simples de Cuiabá para Brasília, que é inclusive curto, né? Um voo bem de 1h20 minutos aí, um voo bem... Então, no Brasil, a gente é signatário da OACI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Então, a gente fala com a aviação em inglês e português. Tem alguns casos excepcionais, como, por exemplo, Foz do Iguaçu, que os controladores de voo também falam espanhol, né? Devido a um acordo específico que eles têm em uma região próxima ali da Argentina. Mas, em termos gerais, é inglês e português. Os controladores recebem treinamento para falar nos dois idiomas. A fraseologia. Entendi. Chama fraseologia mesmo. Né? Agora, uma coisa interessante. Como que vocês entendem o que o piloto fala e eles entendem o que vocês falam? Porque pelo pouco que eu já ouvi, cara, é meio difícil. Esse grego, tem que acostumar, né? Mas é isso, é bem isso que você falou. Tem que acostumar, Alexandre. No primeiro contato que a gente tem, aquilo realmente parece grego, sabe? Papalfo tango. Estagiário,
você escuta um avião saindo na fonia, aquilo parece eu escutei aquilo a primeira vez, e olha que eu já tinha estudado tráfego aéreo, eu cheguei na torre para estagiar, eu já tinha feito curso, aí eu escutava um avião falando, eu não entendi nada, aí o controlador respondia, eu falei, vixe, você entendeu o que ele falou? Eu falei, entendi, você não entendeu? Eu falei, não. Mas assim, é o hábito, é a gente treinar o ouvido, isso leva um tempinho. Não. Sim, isso. Na verdade, é que a linguagem que a gente usa, chama fraseologia, Sim. ela é bem compacta, ela é bem objetiva e ela é bem concisa. Então, a intenção é que não se fuja dela em momento algum, para que a comunicação não também crie falhas na comunicação ou, né, se tem entendimentos errados de alguma coisa que você esteja dizendo, ou interpretações equivocadas daquilo que está sendo dito. Então, ela foi bem estudada para ser bem clara e bem objetiva. Então, assim, a gente fala de um jeito e aí coloca-se uma impostação vocal também mais objetiva para otimizar o tempo de fonia, né? Que é o tempo que você está com a portadora aberta. E isso tudo vai tornando aquilo, né? Aí o próprio meio, né? Que é o VHF, a comunicação via rádio, já não é também muito claro igual a gente está falando aqui. Então, tudo isso deixa aquilo mais e mais difícil, né, para quem é de fora. Agora, é por isso que o piloto dentro do avião, quando ele vai falar, você já vê que ele fala diferente. Mas uma coisa que eu sempre entendo, 10 meus pés. É isso aí. Tripulação 10 nos pés. Tá bom, tá. É isso aí. Aí eu já falo, beleza, entendi o que o cara falou. Agora, às vezes ele vai falar dentro do avião, ele acha que tá falando controlador. Mas, ó, pelo menos tem uma parte que você sabe. O piloto fala lá, tripulação, pouso autorizado. Aí você sabe. Esse aí tá. Esse aí pegou. Esse autorizado é vocês que autorizam. Sim, mas por incrível que pareça, uma vez eu estava dentro de um voo e teve a tripulação pouso autorizado, mas isso é mais uma questão técnica do piloto, não é nem a parte que a torre de controle autorizou, e ele estava divulgando isso. Aí você já na mesma hora já fala, até parece. Pelo lugar que ele estava, não estava autorizado ainda. Você já pegou ele na hora ali, engraçadinho. Não tá, não. Ele tá querendo me enganar. Pode. Deixa eu só mostrar mais uma coisinha legal aqui, antes que o Henrique tire. Aqui, para ver o avião, a gente estava falando dele, né? O radar, nesse dia aqui, eu peguei o movimento só com essa aeronave da abelha táxi aéreo aqui, para a gente ver um exemplo, né? Só como exemplo mesmo, não tem nada. E aqui para ver como é que funciona, como a gente enxerga um avião. Mas então, tô vendo o escrito da abelha. Onde está o avião aí? Exato, vamos lá, deixa eu mostrar como é que é. Aqui eu tenho a matrícula, porque o radar nosso, a gente tem um radar aqui em Cuiabá e um radar em Chapada, os Guimarães. Não sei se tem um prédio do DTCE lá da Aeronáutica, lá em Chapada. Lá é um radar de rota. Então, aquele radar lá de Chapada que estava cobrindo, por exemplo, aquela região lá do acidente da Gol, lá no norte do Mato Grosso. Então, um radar de rota aquele. E essa imagem que a gente está vendo aqui é uma imagem em síntese daqueles dois radares. O daqui de Cuiabá com aquele lá de Chapada. Entendi. Então, eles processam as duas imagens e a gente tem aqui as duas imagens em síntese. Essa aeronave aqui, ó, ela está sendo pegada essa informação aqui pelo radar nosso daqui de Cuiabá. Então, aqui eu tenho a informação do radar secundário. Ó. Aqui eu tenho o módulo Alpha Charlie do transponder dessa aeronave. Então, eu tenho a matrícula, quem ele é. Esse é o Papatango Oscar Vitor Bravo. Aí aqui eu tenho, que avião é esse? Aí aqui me diz, ó, é um Papa Alpha Yankee Uno, um Cheyenne. É um avião bimotor, um avião turbohélice, é um avião muito usado pelos aeromédicos, né? É um avião rápido, um avião que tem um charuto adequado para esse tipo de operação. Aí aqui, ó, eu tenho as informações da altitude, que é a altura que ele está em relação ao solo, 1.500 pés. Velocidade, 169 nós de velocidade. E aqui, ó, algumas informações adicionais, né? Ele está vindo para Cuiabá, ele está autorizado até a final, ele já foi autorizado, ele estava na base, foi autorizado a final, então essa informação ficou registrada aqui
no strip dele, pista 17, que aqui as pistas nossas, cada um tem um número, né? Então, como se fosse 2 pistas, a gente trata sempre como se fosse 2 pistas diferentes. A pista 17 e a pista 35. Uma é lá e a outra é cá. É a mesma pista, mas uma cabeceira e a outra cabeceira. Ah, entendi. E aqui uma informação relevante para a gente. Ele é médico, né? Um avião aeromédico. Então, essa aeronave ela tem prioridade em relação à aeronave normal, né? Digamos assim. Tem uma listinha de prioridades, né? Dentro das prioridades, ela tem prioridade perante uma aeronave comum, né? Por ser uma aeronave aeromédica. Aeromédica. Então, aí a gente sabe por essa informação que ela vai ser tratada em caso de empate com prioridade perante a aviação. Nossa, então a informação tem muita informação ali em poucas coisas, são as letrinhas ali que falam tudo. E aí, com a ferramenta do radar, a gente consegue ver, por exemplo, puxar vetores de saber que distância que ele vai estar em 3 minutos, 2 minutos. Esse pontinho que a gente está tendo aqui, tá vendo que tem um risquinho para frente aqui na mãozinha? Esse risquinho a gente consegue colocar, aqui está com 1 minuto de previsibilidade aqui. Em 1 minuto ele estará aqui. Nesse caso não, porque ele vai curvar aqui nesse eixo aqui, que é o eixo da final, né? Mas assim, se eu aumentasse aqui, naquela posição da foto, ele ia, em 10 minutos ele estaria aqui, em 20 aqui, e por aí vai. Entendi. No equipamento do radar, ele só te dá informação ou você interage com ele também? Você interage. É um sistema. Exato. Você consegue, por exemplo, se tivesse outro avião na terminal, você conseguiria puxar um vetor de distância de um para o outro. Ele ficava o tempo inteiro acompanhando. Ele faz cálculos, já te dá várias assim, estatísticas. Inclusive, a gente pretende, acho que em setembro ou outubro, as informações que nós recebemos no radar hoje são as informações dos radares de solo que nós temos, né? Chapada, igual comentei, Chapada com Cuiabá, radar primário e secundário. A partir de outubro, a gente vai receber informações também do ODS tipo Bravo. Então, do ODSB, e essas informações, acho que você já usou aquele Flight Radar, aquele aplicativo de celular, Flight Radar 24, a gente consegue ver do seu celular, fala, poxa, eu tenho um radar aqui, ó, eu consigo ver aquele avião. Aquelas informações, elas são veiculadas pelo satélite. Aquilo é via satélite. Isso, a aeronave, ela tem esse componente, né, adicional, e ela manda essas informações para o satélite, e aí o satélite manda esses dados, um trânsito de dados, porque o transponder em si, ele responde a uma pergunta. O transponder. Certo. Então, por exemplo, ali aquelas informações são respostas. Então, o radar em solo, ele pergunta, quem é você? Aí você responde assim, eu sou o código 4062. 4062, aí eu vou olhar lá na minha lista. 4062 é o Papa Tango Oscar Vitor Bravo. Ah, então você é o Papa Tango Oscar Vitor Bravo. E aí joga para mim informação de quem você é. Isso é uma pergunta e resposta. O ODS tipo Bravo, ele já não, ele transmite já todos os dados. Ele mesmo transmite os dados da aeronave como um todo. Não é uma pergunta e uma resposta. Entendi. E aí agora a gente vai integrar esse sistema também no nosso... Esse é o sistema novo que vocês já estão... Sim, esse é um sistema mais moderno. Que a aeronave consegue transmitir, acho que a cada meio segundo, ela envia dados atualizados do voo. Entendi. E aí não depende de antenas necessariamente em solo. Ele pode usar o próprio GPS, o próprio satélite. E aí a gente vai integrar isso no nosso monitoramento também. E aí agora a gente vai ter, além dos 2 radares, mais o ODS Bravo junto em síntese. Acho que a partir de outubro está previsto a implantação aqui também. E isso só vem aumentando a segurança. Exatamente. O objetivo que legal. É sempre esse. Hoje, o sistema que vocês têm, a aeronave, ela consegue, em tempo ruim, tudo, chegar até vamos dizer, a ponta da pista, né? Sim. Na verdade, a gente tem aqui, isso depende muito, os aviões hoje em dia, os comerciais, a gente fala de aviação moderna, Alexandre, eles são capazes de pousar de forma autônoma, sem interferência do piloto. Pousar, parar mesmo. Parar na pista. Ah, fala sério. Sim, são capazes. O que não acontece isso, obviamente, porque, infelizmente, a aeronáutica e os equipamentos que a gente tem não são tão avançados para tal, em solo. Né? Porque para isso acontecer,
seria preciso um investimento muito pesado em solo, né, dentro de cada aeroporto específico, para que o avião consiga ter essa segurança de fazer de tudo de forma automática. Então, por exemplo, a gente tem aqui em Cuiabá o ILS categoria 1, que é um mais básico, né? Esse equipamento ele tem informações ele lança para a aeronave informações nesse sentido, você está alto, você está baixo, né? Tipo como se fosse um mini radarzinho de uma varredura nesse sentido. Certo. O localizador e o glide slope. O glide de altura e o localizador de lateral. Lateral. E aí, o procedimento, a aeronave vem nesse procedimento. Ele vem, aí, infelizmente, quando chega numa certa altura, que eu realmente não sei, porque isso é a parte do controle, o piloto assume e faz essa parte de forma manual. Ele tem que estar visual, daí já com a pista naquela altitude crítica ali, e aí ele faz o pouso sempre manual. Não tem como a aeronave fazer aqui. Por quê? Porque o equipamento nosso é o ILS CAT-1. Agora, tem um mais evoluído no Brasil? Tem. Por exemplo, eu sei que Guarulhos, Galeão, acho que Curitiba também. Mas lá em Guarulhos, por exemplo, desce pelo sistema? Não, porque o ILS que tem lá também não é para tal, eu acho. Não tenho certeza, tá, do que eu estou te falando. Isso eu realmente não sei. Mas lá tem o ILS CAT-3, se não me engano, que é o mais evoluído nosso no Brasil. Ele já torna aquilo com uma precisão muito maior. Mas eu realmente não sei te dizer se ele leva o avião de forma autônoma até o solo sozinho, sem intervenção nenhuma do piloto. Não sei te dizer. Mas eu sei que isso já na aviação mundial já existe. Nos Estados Unidos deve ter tudo. Sim, dependendo dos locais aí. Normalmente os locais com um tempo bem ruim que eles usam isso, né? Investem nisso, né? Assim, posso estar dando uma piruada aqui, mas eu já reparei que depende muito de piloto para piloto. Às vezes você vem com um piloto ali, vamos dizer, ele está trazendo a aeronave e tudo, aí ele toca o solo, tranquilo, não sei o que, de repente tem uns que vêm aqui, parece que o cara tá com raiva, segura aqui e fala assim, filho da mãe. Isso aí é a diferença de piloto para piloto. Isso aí, infelizmente, às vezes por exemplo, tem companhias que vai dar pressa, às vezes, do piloto, né? Às vezes está com pressa de chegar, né? Às vezes está com o voo atrasado, né? Não o próprio piloto em si, mas às vezes o voo está muito atrasado. E aí ele, né, digamos que dá uma cortada. Mas isso aí ganha um tempinho ali. Às vezes a gente vê uns que chega a sair fumaça, um freio ali, cara. Agora, assim, em termos de aeronave, qual que é uma das maiores aeronaves que você já viu aqui no nosso aeroporto? Ah, legal. Aqui já veio aviões grandes. Tem um avião da Beta que veio aqui, voou aqui com um Boeing 707 e veio um Boeing 707, que é um avião quadrimotor. Acho que, se não me engano, não sei se eu estou falando besteira, mas eu quase certeza que era o 707, que é o quadrimotor antigo da Boeing. É um avião grande, ele ficou de forma lateral, assim, posicionado. Aqui já veio o Boeing 767, já esse é grandão. Qual mais? O 757 já veio aqui, também um avião. Ele não é tão assim, o charuto dele não é tão grosso, assim, de forma, a gente vê no volume, né? Ele não é tão, mas ele é muito comprido, o Boeing 757. E ele veio aqui também, ele fica bem além, ele não podia passar ninguém atrás dele quando ele parou, porque ele tomava o espaço do taxiway que fica atrás. E o 747, parou algum aqui? Não, o 747 não pousa aqui. Ele é maior que o 767? Maior. 747 é o maior. Da Boeing é o maior avião deles. Cara, deve ser muito grandão, né? Hoje em dia é difícil vê-los, né? Eles precisam de muita pista, e aqui não é nem tanto em cima de você falar assim, a pista não é grande o suficiente, não é nem a questão do comprimento da pista. O maior problema é a resistência do pavimento, que precisa ter uma... Cara, é tão pesado assim? Porque às vezes ele até tem peso para pouso, mas não tem para decolagem. Então, assim, ele tem que se enquadrar nas duas Imagina aquele A380. Nossa! Eu já ouvi pessoalmente lá em Guarulhos. Eu vi lá em Guarulhos também. Cara, é muito... Você olha os aviões assim, ele parece que fica pequenininho. Exato.
Parece um aeromodelo do lado de um avião de verdade. Eu fui para Itália e fui para Europa, eu fui com um 767 e também fui com o da Airbus. Esqueci o Neo lá. Rapaz, que grande aquele avião. Aí você ficava muito tempo parado, você dava pra fazer uma caminhadinha ali, né? Cara, é legal pra caramba. A aviação é interessante. Comidinha boa, vai que vai. Mais os voos internacionais. Internacionais aí. É outro patamar. Aí você já fica empolgado mesmo. É verdade. Mas então você viu o 767 aqui, cara, muito grandalhão. 767 aqui, sim. Ele já veio aqui, eu já vi uma vez, até curioso, uma vez o 767 veio aqui e declarou emergência comigo, o 767. Ele veio trazer uma banda alemã. Banda de rock? Assim? Não, era uma orquestra, se não me engano, era uma orquestra que veio tocar no teatro. Pode tirar, por exemplo. Eles vieram tocar numa orquestra aqui, numa época, e eu não sei se tinha patrocínio do governo alemão, alguma coisa assim, e o avião era da Força Aérea Alemã, Luftwaffe, estava escrito assim, pintura cinza, o avião, e era um Boeing 767. E aí ele pousou, eles tocaram aí, fizeram uma apresentação aqui em Cuiabá, e aí foram na decolagem, embora eu estava controlando, inclusive. E aí, na decolagem, ele teve um problema e declarou emergência mesmo, Mayday, porque a gente tem duas emergências, né? O Pampam... depois você explica o Pampam e o Mayday. Explico. Uhum. E ele declarou Mayday comigo 3 vezes e ele, obviamente, falava... Te dá um frio na barriga a hora que fala isso. Dá. E ainda tem o peso de ser um Boeing 767, que já é um avião que não voa aqui por ser muito grande, não é usual, e outra, ele tinha acabado de decolar comigo, né? Então, eu não tinha nem transferido para o órgão adjacente ainda. Então, nossa! Ele decolou, então ele estava o tempo todo sendo assistido por mim, e ele continuou comigo daí. Como ele declarou emergência, ele entrou no circuito de tráfego com a própria torre de controle, contornou o outro lado e pousou na pista. E ele declarou que ele estava com Unreliable True Airspeed Indications. Informações de velocidade real da aeronave não eram confiáveis. E aí eu sei que ele contornou a pista e pousou, mas a gente fica numa situação bem complicada quando uma aeronave declara Mayday. A gente fica bem tenso, porque apesar do profissionalismo, saber o que fazer, né, existe um protocolo a seguir, existe, né, o aeroporto ele tem toda a estrutura prevista para isso, com os bombeiros, enfim, toda uma estrutura por trás, mas assim, é tenso para a gente estar ali conduzindo. Porque você não sabe também o que está acontecendo com a aeronave. Exatamente. Né? E a gente começa já a pensar mil e uma coisa, né? Exatamente. E assim, a gente fica bem apreensivo. E graças a Deus ele contornou, pousou em segurança e taxiou. E ele era tão grande que ele fica meio de lado na taxiway, essa aeronave. E foi até curioso que esse avião, por sinal, ele ficou em manutenção. Teve que vir um outro Boeing 767 da Alemanha, igualzinho, trazer a peça para ele poder consertar o outro, para ele poder decolar. Aí ficaram imagina o custo. Imagina o custo para poder tocar aqui. Imagina. Ainda mais um Boeing 767, que deve consumir um combustível danado. Cara, é muita coisa, né? Mas voltando ao Mayday e o Pampam, né? Uhum. A gente tem 2 tipos de emergência na aviação. O socorro, que é o Mayday, a aeronave está numa queda iminente, né? A situação é bem crítica. Então a aeronave declara 3 vezes na fonia: Mayday, Mayday, Mayday. Mas ele pode falar uma vez só, 2 é regra 3? Não, ele pode falar uma vez, né? Dependendo, o que tá, né? O correto seria falar 3 vezes, mas dependendo das condições, né? E enfim, tudo que está se passando, às vezes ele fala uma vez, às vezes nem fala, né? Às vezes não dá tempo, ele só relata o problema e a gente retira. Ele fala: confirma, o senhor está declarando emergência, é isso? Eles falam assim: eu estou pegando fogo aqui, né? Aí você fala: confirma, o senhor está declarando emergência? Afirmo. Então tudo bem, então. Né? Enfim, mas assim, o importante é a emergência. Quando ele está em socorro,
o perigo ele é iminente. A aeronave está próxima a uma queda, bem próxima. Então, a gente passa com bastante... Aciona o plano de emergência do aeroporto, de qualquer forma, os bombeiros vão para a pista, né? Vão para a pista não, eles ficam aguardando a aeronave se aproximar, né? Chegar. E, enfim, graças a Deus, a gente não teve ainda comigo nenhum acidente fatal ainda. Eu tenho 17 anos de torre de controle, eu ainda não peguei nenhum acidente fatal comigo, que eu esteja envolvido diretamente. Né? Uhum. E depois eu retorno nisso. Deixa eu só voltar. E depois do Mayday tem o PAMPAM. Certo. O PAMPAM, que é quando a aeronave está em situação de urgência. Urgência já não é uma coisa tão grave. Ela está em emergência, ela precisa de assistência, mas ela não está correndo risco de queda. Então, ela tem condições de conduzir até o aeroporto mais próximo, então, com moderada confiabilidade que não vai cair. Né? Certo. Se acaso evoluir para pior, ele declara Mayday e as coisas vão evoluindo. Obviamente que, né, as aeronaves tentam sempre chegar, né, independente, né, ela pensa. Mas então existem esses dois tipos de situações de emergência e as duas são emergências, né? O Mayday e o PAMPAM. Mayday, 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 PAMPAM, PAMPAM, PAMPAM. E aí, voltando, eu já peguei várias, Alexandre, situações com aeronaves com dificuldade, com emergências, né? Com aviões comerciais, com aviões pequenos, a gente chama de aviação geral, né? Aviões menores. E teve um que me marcou mais, foi com um avião menor, foi com um Seneca. Ele vinha, naquela imagem lá, a gente viu o setor do lado de cá e o lado de lá. Ele vinha do lado de lá da região de Cáceres. E o Seneca é um avião bimotor, um avião, até aquele que meu pai tinha lá do caixão que eu contei a história, era aquele avião. Mas ele tem dificuldade em voar monomotor. Ele não é tão capaz assim de perder o motor e continuar o voo com segurança. E dependendo das condições de peso que tiver na aeronave, enfim. E aí o piloto perdeu o motor em voo. E aí ele já estava no limite de transferência para a torre de controle, que é 5 milhas. E aí ele perdeu o motor, declarou emergência, estava comigo. E aí ele falou, torre, confirme. Ele já estava super baixo, ele estava mais ou menos a 300 metros de altura, 1.000 pés sobre o terreno, já 5 milhas, que é muito baixo para estar longe, muito distância. Baixo, exato. E aí ele falou, tem algum aeroporto aqui próximo? Eu falei, comandante, só tem Santo Antônio de Verger, mas fica bem à sua direita, estava bem afastado ainda, à direita dele. Aí ele falou, mas eu vou cair aqui. Ele comentou assim, né? Eu vou cair aqui. E a gente fica, né? Ali você tá com a fonia, só tem você e ele, não tem outra situação, dá um nó. E aí, graças a Deus, ele conseguiu, se arrastando com esse avião, pousar em segurança. Ele pousou, ele tocou, quando ele tocou na pista, olha, eu não sei te dizer, mas o avião, eu nunca vi um avião que tocou e parou tão rápido. Assim. Parecia que ele estava assim, no último suspiro de motor assim, da aeronave. Ele tocou, já não tinha capacidade nem de se movimentar. Parecia um helicóptero pousando, assim, ele só chegou na pista assim, e parou sobre a pista. E foi uma situação bem, assim, a gente passou bastante tensão, assim, nossa, foi bem complicado. Porque ali a gente se coloca no lugar, né? Você fala assim, meu Deus, posso ser a última pessoa a estar falando com essa pessoa, né? E verdade. É uma situação bem complicada. É bem complicado. Mas... Do avião da TAM, que a gente conhece dessa história bastante coisa, mas é a questão que parece que um dos aviões estava sendo um TCAS. Da Gol, né? Da Gol, isso. Do acidente do avião da Gol com o Legacy aqui no norte de Mato Grosso, aquele acidente, enfim, como o Lito mesmo fala, né? Uma sequência de elos ali que vão se rompendo de segurança até que acontece uma catástrofe. Depois daquele acidente, muita coisa mudou na aviação. Muita coisa mudou. Todos os pontos foram revistos, desde cobertura, como se paga uma cópia de um plano de voo, muita coisa foi revista, sabe?
Mas, assim, com relação ao acidente em si, a aeronave, o Legacy, que era um Embraer 135, um avião muito bom, por sinal, um avião novo, né? Primeiro voo do avião, inclusive, eles acreditam que o avião tenha desligado fazer teste, né? O equipamento, ou acidentalmente, o transponder. E o transponder é legal falar que... Lembra que eu falei da aerovia, né? Que ela vai até 80, de 30 a 80 quilômetros de largura. Uhum. Mas a navegação por GPS é tão precisa que esses dois aviões eram para estar vindo, podiam estar passando com essa largura. 100 metros de distância, né? Ou 80 quilômetros um do outro, na mesma aerovia. E eles foram passar exatamente no mesmo ponto. Né? Então, eles foram passar exatamente um em cima do outro. Você vê como é preciso lateralmente, eu estou falando. Uhum. O correto seria eles passarem com 1.000 pés de separação um do outro. Na navegação aérea é assim, o nível... 1.000 pés corresponde aqui, 300 metros? 300 metros, isso. 1.000 pés, 300 metros. Então, as aeronaves que voam, vamos dizer, o Legacy estava indo em direção ao norte. Era para ele estar indo todas as aeronaves que vão nos níveis pares e as que vinham nos níveis ímpares. Eu não lembro exatamente se era isso lá, não lembro a coroa que eles estavam, mas enfim, era para estar dessa forma. Então, de forma que eles passariam com separação de 1.000 pés um do outro. Os que vinham só em níveis pares e os que iam só em níveis ímpares. Garantia os 300 metros um do outro, sempre. Então, não teria risco de colisão. E aí foi uma sequência de falhas, o equipamento deixou de fazer a cobertura, de mostrar na tela o nível que ele estava e passou a mostrar o que era previsto, e aí gerou uma confusão no controlador, e aí o TCAS, né? O TCAS é um equipamento de anticolisão. O TCAS ele funciona como se fosse uma espécie de detecção de radar, sem ser um radar, de fato. Uhum. Lembra que eu falei que o radar ele manda uma interrogação e a aeronave responde? Uhum. E ele funciona da mesma forma, só que com duas aeronaves. Ele tanto conversa com um radar, como ele conversa com outro avião. Então, o TCAS ele manda a informação, eu estou aqui e você está vindo na minha proa. Vamos negociar aí. Né? A gente está na mesma altitude, vamos combinar assim, você sobe e eu desço. E aí as aeronaves elas entram num acordo ali, né? Vamos dizer assim, de forma bem leiga, né? De forma bem leiga. Eles entram num acordo e o sistema faz isso. O sistema faz isso. Uhum. O sistema conversa e define quem sobe, quem desce. Quem desce, quem sobe, e vai dar a diretriz. Mesmo que o controlador mande subir ou descer, no caso, quem manda é o TCAS. Exatamente. Quem manda é o TCAS e o piloto cumpre a determinação do TCAS. E aí ele vai... Isso aconteceu desde o acidente lá no passado, matou muita gente lá Lago Constance, que naquela época um controlador mandou subir e o TCAS mandou descer, e aí um piloto cumpriu o TCAS que mandou subir, o outro que o TCAS mandou descer, o controlador mandou subir e ele cumpriu o controlador. E aí os aviões, dois subiram para se desviar. Nossa. E aí foi determinado que agora não é para cumprir o controle de tráfego aéreo, é para cumprir o TCAS. O TCAS ele é seguro o suficiente para dizer, você vai fazer isso e vai estar separado. Porém, no caso do Legacy, ele tinha desligado o TCAS. Sem o TCAS, o equipamento transponder desligado, ninguém recebe nada. É como se aquilo fosse um vazio. Né? O único equipamento que receberia ele era um radar primário. Né? O radar primário recebe um alvo. Tem alguma coisa lá no ar, mas ninguém identifica. O outro avião não consegue ver. Ele não tem um radar primário. Né? Então... Que a velocidade dos dois aviões é muito grande. Não, visualmente não tem o que fazer, né? Você nem vê o avião, né? Não tem como. Não tem como ver a distância, não tem como. Foi muito triste aquilo lá, né? Muita gente. Inclusive, onde o avião caiu, teve um colega nosso, controlador aqui, que foi ainda quando era soldado da FAB atuar lá, no resgate lá do Boeing, lá dos corpos. Ele falou que foi muito triste lá. Foi um negócio bem complicado. Né?
Mas, assim, olhando por outro lado, os acidentes deixam muito aprendizado, né? Então, muita coisa, tanto na FAB, como na aviação, como legislação, muita coisa mudou depois daquele acidente. Então, para melhor, obviamente. Então, o objetivo da filosofia de prevenção é sempre essa, né? A gente vê os acidentes não com um olhar de punição, mas com um olhar de você aprender alguma coisa com aquilo e evitar que outras coisas iguais aconteçam, né? Então, muita coisa mudou. Pode ter certeza que sempre que um acidente ocorre, perde-se vidas, mas assim, se aprende muito também. Sim. Infelizmente, é uma lição dolorosa, mas que ela muda as regras e as pessoas começam a trabalhar com uma segurança diferenciada, né? Se a gente parar para pensar, é muita coisa. Quer dizer, por mais segurança que tem, mas os elos não podem ser quebrados, né? Andrew, eu quero agradecer de coração por você ter vindo aqui, tá? Novamente, quero agradecer ao Major da Aeronáutica, tá? O Vitor Hugo, tá? E também o Agenor do COR, por ter liberado você para vir. Pelo que eu vi, não vi ninguém, nenhum controlador falando nada no Brasil, mas acho que assim, é de muita valia para a galera que está aí conhecer, ter aquela qualidade de voo tranquilo, a pessoa, né, ficar, entrei no avião e eu sei que o Andrew tá ali. Que nem eu falei, eu vou fazer um sinalzinho com a lanterna. Tô aqui, hein? Aqui é o Perenha. Só com a lanterna. Não, laser não, né? Não, pelo amor de Deus. Essa questão do laser é complicado, né? Muito, muito complicado. A gente passa muito... E perigoso, né? Perigoso. Galera, é o seguinte, fica uma coisa muito importante. Não use o laser nos aviões, não façam isso. Você pode secar um piloto, nem que seja assim, momentaneamente, e acontecer um acidente por causa de uma brincadeira sem graça. Exatamente, é verdade. Né? Muito obrigado, tá? Valeu pela oportunidade. Tá? Prazer estar aqui. Maravilha. Se precisar tirar alguma dúvida, estamos de volta. Com certeza. Não vou esquecer, tá? Um abraço. Obrigado. Tchau, obrigado. tchau. Galera, é isso aí. O programa hoje foi, sim, de uma valia maravilhosa, com informações top. Então, não se esqueça, se inscreva no meu canal. Acho que vale. Valeu, tchau.